Vamos todos juntos mergulhar na palavra de Deus, amém? Bom, vamos então começar juntos aqui novamente uma caminhada, e essa prática de estudarmos livros da Bíblia, estudarmos aqui juntos é muito preciosa. Efésios é um livro bem pequeno no Novo Testamento, só tem apenas 6 capítulos, e nós vamos estudar juntos aqui, e hoje nós faremos a introdução desse livro, a introdução desse estudo, mas é muito importante que você tenha um compromisso de estar aqui todo domingo e toda semana, de estarmos aqui juntos para que possamos construir esse entendimento e cada princípio que será compartilhado, porque nós faremos algo na sequência. Então, às vezes, algo que vamos falar hoje aqui, que vamos ensinar hoje, será necessário na próxima semana, no próximo domingo. E você sabe, o dia de domingo é um dia que nós separamos para o Senhor. Amém? O dia de domingo é um dia que nós separamos para as coisas de Deus, para nós buscarmos ao Senhor, para estarmos aqui juntos com os irmãos e meditarmos na palavra de Deus. Então eu sei que você não tem outra coisa melhor para fazer do que estar aqui. Por isso faça esse compromisso de estarmos aqui juntos todos os domingos. Agora, estudar a Bíblia dessa forma, dessa maneira, como nós vamos começar hoje aqui, é muito importante. É muito importante por vários aspectos. Primeiro, porque normalmente quando nós pregamos mensagens aleatórias, nós escolhemos temas de acordo com as necessidades dos irmãos, com a necessidade da igreja naquele momento. E nós às vezes não ensinamos assim todo o conselho de Deus. Mas quando nós seguimos a palavra de Deus dessa forma, ensinando ali um livro da Bíblia, versículo por versículo, nós somos forçados a ensinar tudo aquilo que a Bíblia diz, e tudo aquilo que realmente está inserido na palavra, portanto é relevante, tudo que está aqui. E talvez, em outro caso, nós não tocaríamos nesses assuntos, ou que nós não estudaríamos num dia comum, aleatoriamente. Em segundo lugar, nós somos o povo da Bíblia. Amém, irmãos? Nós somos o povo da Bíblia. Amém? Nós somos o povo da palavra, nós amamos a palavra de Deus, a minha Bíblia está aí. Nós somos o povo da Bíblia. E nós queremos realmente nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós amamos muito a palavra. Amém, queridos? E, portanto, por mais que no meio evangélico possa haver alguns ensinos que são distorcidos da palavra, ou alguns extremos, exageros, como nós conhecemos muitos. E alguns dizem até que nem são mais evangélicos, que nem são crentes. Mas fala para o seu vizinho, você é crente, meu irmão. Tem coisa mais bonita do que essa, de ser chamado de crente? Não, fala para esse irmão que está do seu outro lado e diga para ele, você é crente. Pode ser até pejorativo para o mundo. O mundo pode até olhar meio torto para a gente. Acham que nós somos a ralé. Mas aqueles que foram desprezados pelo mundo foram escolhidos por Deus. E você, como crente, tem que estar familiarizado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, cada um de nós aqui, você e eu, devemos ter uma prática de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia sistematicamente, todos os dias. Isso deve ser um hábito para você. Deve ser um alimento que você tem para o seu espírito diariamente. Repetindo, memorizando, ruminando, se alimentando dessa palavra. A Bíblia diz que o obreiro aprovado, ele sabe manejar bem a palavra de Deus. Ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia em linhas gerais. Amém, queridos? Então não tem cabimento você pensar, por exemplo, que Jacó era irmão de Moisés, que Davi era primo de Abraão. Acima de tudo, além de conhecer a Bíblia em linhas gerais, nós precisamos ter
revelação da palavra. Revelação no nosso espírito daquilo que a palavra diz, daquilo que a palavra ensina. Precisamos ter revelação do propósito eterno de Deus, que está exatamente aqui inserido em Efésios. Então você precisa conhecer o centro da revelação do mistério de Cristo. Você precisa conhecer todo o conselho de Deus. Você precisa ter o seu coração verdadeiramente incendiado pela palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então fica de pé no seu lugar e pega a sua Bíblia aí. Eu sei que se você veio para cá, foi para cultuar o Senhor com disposição, com alegria. Senão era melhor você ter ficado em casa assistindo Fantástico. Amém? Mas já que você está aqui de espírito, alma e corpo, integralmente. Amém? Então pega a sua Bíblia aí no seu lugar e abrace a sua Bíblia e diga: eu amo a palavra de Deus. Isso, diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é viva. Diga: ela é poderosa. Ela é eficaz. Querido, não fique com a sua boca fechada, não. Declare isso. Nós estamos fazendo uma confissão de fé. Amém? Então você vai rejeitar toda a passividade nessa hora. Você vai rejeitar todo o cansaço. Pega na mão do ombro do seu irmão e diga assim: sai cansaço. Sai desânimo. Amém? Abraça aí a sua Bíblia e diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é preciosa. Diga: ela é alimento. Diga: ela é vitamina para o meu espírito. E nessa noite eu serei tocado, eu serei ministrado, a minha vida não será mais a mesma, os meus olhos serão abertos, porque eu tenho fome pela palavra. E nessa noite eu vou receber tudo aquilo que Deus preparou para mim. Amém? Então pode se assentar agora. Então fica ligado agora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Dias de inimizades contra Deus. E às vezes vemos como que a humanidade ignora a verdade a respeito de Deus. Mas nós somos a igreja do Senhor. Nós somos baluarte da verdade. Nós somos como uma coluna. Nós somos aqueles que sustentam o testemunho que há um Deus e que o nosso Deus reina para todo sempre. Amém, queridos? Isso não são coisas meramente humanas. Isso não são coisas que algum homem imaginou ou pensou ou idealizou. Nós estamos falando, na verdade, de verdades espirituais, de realidades espirituais. E essas realidades espirituais devem queimar constantemente dentro de nós e no nosso espírito, porque elas são verdadeiras. Então não se desvie da verdade, não se enfraqueça, permaneça firme. A verdade da palavra, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é inerrante e ela tem autoridade sobre nós, porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e soprada pelo próprio Deus. Teve um dia que Deus se fez homem, Jesus de Nazaré, andou por esse mundo fazendo as suas obras e destruindo as obras do diabo e proclamando o reino de Deus. E esse Jesus, que é Deus feito homem, experimentou a morte na cruz por todos nós, por todos os homens, por toda a humanidade, para que também através da sua ressurreição nós recebêssemos vida. E essa é uma realidade que tem implicação hoje na sua vida. Vamos lá comigo em Efésios, capítulo 1, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos em uma só voz, está sendo projetado aqui. Então vamos ler, amém? Todos juntos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus,
aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é a introdução. Todo livro da Bíblia tem um autor humano, que foi instrumento de Deus para registrar toda a revelação de Deus. E o autor do livro de Efésios é o apóstolo Paulo. Todo livro na Bíblia também tem um tema, um assunto principal a respeito daquilo que aquele livro trata ou ensina. E o tema central do livro de Efésios é a igreja. Mas o que é a igreja? Na palavra de Deus nós temos muitas ilustrações que definem o que é a igreja. Provavelmente umas 12 no Novo Testamento. E dessas 12 figuras, imagens ou ilustrações que nós encontramos no Novo Testamento a respeito do que é a igreja, 9 delas nós encontramos no livro de Efésios. Por isso que o livro de Efésios é um livro que trata a respeito da igreja. E ele é considerado, de forma interessante, como o livro mais elevado do Novo Testamento. Romanos é considerado o livro mais profundo do Novo Testamento. Se você quer se aprofundar na verdade do Evangelho, você precisa conhecer, estudar e meditar no livro de Romanos. Mas Efésios é considerado como o mais elevado. Romanos trata a respeito do Evangelho da redenção, mostrando aquela condição caída do homem, da humanidade, e como que a redenção desse homem é tão importante. Mas Efésios é considerado como o livro mais elevado, porque Paulo já começa a carta com esse homem redimido, recriado, regenerado. E Paulo fala desse homem em Cristo assentado nos lugares celestiais. Então as dimensões das coisas de Deus, elas são nos lugares celestiais. Nós vivemos nos lugares celestiais. Você aqui agora está sentado aí nessa cadeira, na rua Irineu Pinto, número 41. Você geograficamente está aqui, mas ao mesmo tempo você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não entendeu ainda? Eu disse que você não está somente aqui, mas você está sentado em lugares celestiais. A igreja é uma realidade em Cristo nos lugares celestiais. E quais são essas 9 ilustrações que Paulo coloca sobre a igreja aqui no livro de Efésios? Vamos lá comigo para Efésios, no capítulo 1 ainda. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Primeira ilustração que Paulo usa a respeito da igreja no livro de Efésios é: a igreja é o mistério da vontade de Deus. A igreja, ela é um mistério. Na verdade, aos olhos do mundo, ela ainda continua sendo. Mas que mistério que é esse? Vai lá comigo para Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. 26, aliás. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Que mistério é esse? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em vós, a esperança da glória. Mais forte, diga: Cristo em vós, a esperança da glória. Havia um mistério que estava oculto.
Havia um mistério que estava escondido, que nem Moisés, como vimos hoje pela manhã, que falava com Deus face a face, bochecha a bochecha, nem Moisés, que conhecia Deus dessa forma tão íntima, nem ele entendeu. Havia um mistério que estava oculto desde os séculos passados, mas Paulo está dizendo que agora Deus revelou aos seus santos que somos nós. E Deus quis dar a conhecer esse mistério. E que mistério é esse? Paulo diz que esse mistério é Cristo em vós. Diga, o mistério de Deus é Cristo em vós. Mais uma vez, diga, o mistério de Deus é Cristo em vós. Fala para o seu vizinho, diga, o mistério de Deus é Cristo em vós. Isso aqui parece uma coisa tão óbvia, na verdade. Uma coisa que é tão falada no meio de nós, no meio dos crentes, mas pouca gente tem revelação disso. Sabe qual é o mistério? O mistério é que a divindade veio habitar dentro da humanidade. O mistério é que a divindade, o próprio Deus, veio morar, habitar dentro de nós. Através do novo nascimento, a Trindade se mudou para dentro de nós. Não é que agora nós temos um pouquinho do poder de Deus. Não é que agora nós estamos experimentando um pouquinho da sua unção. Não, não é que Ele também te deu algumas virtudes. O mistério é que as pessoas procuram bênçãos, mas Deus nos deu Cristo. Você está precisando de bondade, mas Deus nos dá Cristo. Você está precisando de paciência, Deus nos dá Cristo. Você está precisando de prosperidade, Deus nos dá Cristo. Eu estou precisando de crescer, Deus nos dá Cristo. Deus não nos dá um conjunto de bênçãos. Deus não vai nos dando uma bênção após a outra. Deus já deu tudo aquilo que nós precisamos. Ele se colocou dentro de você para ser a sua vida. O suprimento completo de Deus já está dentro de você. Então você não precisa subir no monte mais alto de Belo Horizonte, achando que Deus vai estar lá em cima e que Deus está longe, ou parece que Deus está lá na estratosfera e é tão difícil de encontrar a Deus. Não, Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está, porque Ele já habita dentro de você, o próprio Deus. Então peça a Deus nessa noite que Ele abra os seus olhos para que você entenda. Há uma pessoa vivendo dentro de você, e essa pessoa é Cristo. Cristo é a resposta para tudo aquilo que precisamos. Não entendo você escutar um negócio desse, ficar olhando para mim dessa cara. Você só pode não ter revelação do que eu estou falando. Porque no dia que eu entendi isso, eu saí correndo. O próprio Deus habitando dentro de você, todo o suprimento. Imagina só, você tinha várias doenças. Imagina que você tinha câncer, tinha AIDS, você tinha problema no coração, no pulmão, várias coisas. Rinite, bronquite, sinusite, todas as ites. Você está tão doente que você vai no médico se tratar. E aí o médico fala assim, mas peraí, se eu trato ele da bronquite, ele morre de câncer. Se eu trato ele de câncer, ele morre desse problema do coração. Então ele nem sabia o que deveria fazer com você. Então vamos supor que ele pega os remédios de cada uma dessas doenças, junta tudo, prepara um coquetel poderoso e aplica de uma vez só em você para que você fique curado. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. O Espírito Santo é esse coquetel poderoso que foi aplicado em você. Cristo é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Cristo é a resposta para tudo aquilo que você necessita. Eu vou te falar mais uma vez. Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que nós necessitamos. Ele disse, eu sou o caminho.
Então pare de ficar procurando coisas em outros lugares, você já tem aquilo que você precisa, que é Cristo. Pare de ficar procurando métodos ou fórmulas, você tem que conhecer o mistério. O mistério é que Cristo habita dentro de você. O mistério da igreja é esse: Deus colocou Cristo dentro de nós. Ele é a sua vida, Ele é o seu suprimento. Então, ao invés de ficar dizendo que está faltando na sua vida bondade, que está faltando na sua vida paciência, não. Bondade na sua vida é Cristo. A bondade é uma pessoa, a bondade é Cristo. Portanto, a bondade já habita dentro de mim. Ao invés de você falar que está faltando paciência, não. A paciência já está em você, porque ela é uma pessoa. Você só precisa deixar que ela flua na sua vida. A paciência é Cristo. Ah, está me faltando mais sabedoria. Não diga que você não tem sabedoria, porque a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo. Do que você necessita? Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo que você necessita. Cristo é tudo que você precisa. Então eu realmente oro para que o Senhor abra os seus olhos nessa noite, para que você entenda que isso não seja uma mera doutrina que você tem decorado na sua mente e que você repete e ensina até para os outros, mas talvez você não tenha de fato revelação. Não pode ser uma mera doutrina que você aprende, você até diz. Não, é Cristo que habita em mim. E no seu dia a dia isso precisa fazer efeito. No seu dia a dia essa verdade espiritual precisa fazer diferença. Paulo quer nos mostrar que esse mistério já foi revelado e que por isso nós podemos ter intimidade com Ele. Amém, queridos? Há algo dentro de você que clama, que anseia por essa pessoa que é Cristo Jesus, que está dentro de você, que te motiva, que te move, que te impulsiona, que te ensina. E cabe a nós aprender a ouvir a sua voz e a entender pelo Espírito aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está nos falando, porque esse é um mistério. E por isso somos completamente diferentes. Por isso você é um mistério para as pessoas que estão lá fora. Por isso que as pessoas não te entendem. Elas não entendem o seu jeito de ser. Elas não entendem o seu comportamento. Você é uma contradição para elas. Não é que você é melhor do que ninguém, mas seu jeito já incomoda as pessoas. E elas não conseguem entender por que você é do jeito que você é. Por que você se alegra quando todo mundo está chorando? Por que você está em paz quando todos estão desesperados? Não consegue entender qual é a fonte da força que você tem. Aquilo que consegue te fazer se manter. Você é um mistério para elas, mas que agora foi revelado. O mistério é Cristo dentro de nós. Amém? Segundo, a igreja é um corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim o texto: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que interessante. Paulo está dizendo que a igreja é o seu corpo. E diz também que a igreja é a plenitude de Cristo. O que significa a plenitude? Significa que nós somos a expressão de Cristo. Quando Deus quer se revelar a alguém, Ele mostra Cristo através da igreja. Qual que é a nossa expressão? A nossa expressão é o nosso corpo. Ninguém pode dizer que conhece você se não está vendo o seu corpo. Então, se você quer conhecer alguém, você precisa olhar e conhecer o corpo daquela pessoa. A mesma coisa hoje. Nós devemos manifestar Cristo sendo a sua expressão, porque a igreja é o seu corpo. Agora, isso não significa que esse corpo está pronto, ou que esse corpo está perfeito. Paulo diz no capítulo 4, no versículo 12 de Efésios, que esse corpo ele está crescendo
e ele está sendo aperfeiçoado. Efésios 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Diga, o corpo está crescendo. Por isso que Paulo diz, até que todos nós cheguemos. Então decida hoje parar de olhar para as deficiências do corpo. Decida hoje parar de olhar para as deficiências na sua célula, ou as deficiências da sua igreja. Não fique preocupado ou focado em olhar os defeitos. Você não deve ficar focado em olhar aquilo que ainda está incompleto. Mas o seu entendimento deve ser da seguinte maneira: entenda que o corpo está sendo aperfeiçoado. Mas pastor, como que pode ser corpo de Cristo se ainda não está manifestando aquilo? Irmãos, é como um bebê. Um bebê, quando ele nasce, o corpo dele é perfeito, mas ele não tem dente ainda. Mas ele é perfeito, mas ele ainda precisa ser aperfeiçoado. E é por isso que ele ainda vai precisar andar, apesar de ter os pés. Ele ainda vai precisar falar, aprender a falar, apesar de ter boca e ter língua. Em Cristo nós já somos o que devemos ser, mas no dia a dia ainda somos como esse bebê. Estamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados. Nós como igreja estamos sendo aperfeiçoados. Então nós estamos avançando para ser essa expressão e essa plenitude do Senhor na terra. Então quando a Bíblia fala do corpo, ela fala de algo vivo, ela fala de algo orgânico, ela fala de vida, de um organismo vivo. Por isso que precisa haver vida em nosso meio. E sabe qual que é a questão? É que às vezes nós nos acostumamos com ambientes como esse que temos. Hoje, depois da nossa reunião, conversando ali com o pastor Marcelo no tempo de comunhão, e ele falando, que ambiente diferente que tem nessa igreja. Que ambiente diferente que tem nesse lugar de unção, de graça. Isso é tão precioso, estou saindo daqui renovado, refrigerado. Preste atenção, a nossa tendência é nos acostumarmos com isso. As pessoas que chegam de fora no nosso meio, as pessoas que nos visitam ou as pessoas que acabaram de se converter, elas chegam entre nós e percebem um ambiente de vida entre nós. Isso que caracteriza o corpo, vida. Nada é mais importante do que vida. Precisamos ter essa vida em nosso meio, vida nos nossos relacionamentos, vida nas células, vida nos nossos cultos de celebração. Cada vez que nós nos reunirmos como corpo, como igreja, a vida de Deus precisa fluir e se manifestar entre nós. Mas preste atenção, não confunda a vida com festa. Vida não é sinônimo de festa. Tem gente que acha que só tem vida se estiver pulando, gritando, mas no silêncio também há vida. E a vida se expressa de muitas formas. E deixa eu te perguntar, há vida entre nós? Quando nós estamos no tempo de comunhão e conversando, há vida entre os nossos relacionamentos e nas nossas conversas. Há vida nas nossas reuniões de célula. Há vida quando as nossas aulas estão sendo ministradas. Há vida quando nós estamos aconselhando alguém, porque o corpo é caracterizado por vida. Existem algumas características interessantes no corpo, eu coloquei alguma delas aí na sua pastoral. Uma delas é que no corpo todos os membros são imprescindíveis. Não dá para abrir mão de ninguém. Todos têm que fazer parte. Cada membro no corpo precisa estar funcionando. E é por isso que temos falado tanto sobre ativar os membros do corpo. Todos precisam estar envolvidos. Só que a nossa tendência é descartar algumas pessoas.
descartar aqueles irmãos que nos incomodam, deletar algumas pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento, porque vamos ser francos, tem irmão que incomoda. Mas todos são importantes. E nós precisamos estar cientes até das nossas limitações, dos nossos defeitos, mas precisamos estar vinculados uns nos outros. Segundo, no corpo, todo membro tem que funcionar. Às vezes, alguns irmãos ficam até incomodados comigo, porque eu fico pegando no pé, eu insisto, eu repito, eu cerco de um lado, cerco do outro, porque eu quero que todos se envolvam, para que o corpo possa funcionar. E alguns falam assim, mas pastor, meu dom é esse, ou meu dom é aquele. Eu sei que no corpo tem muitos membros com diferentes funções. Mas olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Interessante esse texto. Porque aqui o ouvido e o pé, segundo Paulo, eles estão fazendo o que, irmãos? Eles estão falando. Paulo está dizendo que no corpo de Cristo há muitos membros com diferentes funções, mas tem algo que é uma característica comum nos membros desse corpo. Nesse corpo, todos os membros falam. Todos falam. Todos os membros falam no corpo. Isso é uma característica comum em todos os membros. Isso significa o quê? Que para o corpo funcionar de forma prática e real, cada membro precisa abrir a boca e falar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 diz assim: não sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Quando vocês eram ímpios, Paulo está dizendo, os espíritos malignos que estavam por detrás dos ídolos guiavam as suas vidas, atuavam em vocês, e eles eram mudos. Mas qual que é uma das características de Deus? Deus, Ele é a palavra. Deus, Ele é o verbo. Deus é um Deus que fala. Os ídolos são mudos, mas o Deus verdadeiro é um Deus que fala. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Deus mais do que fala, Ele é a palavra. Então alguém cheio de Deus, alguém cheio do Espírito pode ficar calado, irmãos. Pode ficar apático, irmãos. Pode ficar parado, silencioso. Olhe para mim. Quem é cheio do Espírito não consegue ficar com a boca fechada. Portanto, um membro calado tem algo de errado com ele. Mas preste atenção. Nessa reunião aqui não dá para você ficar falando e me interromper. Essa não é o lugar. Essa reunião não é o lugar para você falar. Aqui, infelizmente, poucos falam. Mas graças a Deus que nós nos reunimos em células. Que a vida da nossa igreja não acontece somente nessa tenda. A vida dessa igreja está espalhada por essa cidade como um santo fermento. E eu sei que alguns irmãos aqui às vezes avaliam a célula como sendo mais forte ou como sendo mais fraca com a quantidade de pessoas que estão ali. A maioria dos irmãos avaliam a força de uma célula pela quantidade de pessoas que se reúnem nela. Ah, pastor, a minha célula está tão fraquinha, só tem 4 pessoas ali. A força de uma célula não está na quantidade de gente que está lá. A força da célula está em quem está lá. Vou falar mais uma vez. A força de uma célula não está na quantidade de pessoas que estão lá. A força de uma célula está em quem está lá. Você pode ter uma célula de 15 pessoas, são todos novos convertidos. É uma célula forte ou uma célula frágil? É frágil. Porque o novo convertido, ele ainda é frágil. Ele vai crescer e essa célula irá se fortalecer. Mas, vamos supor
que tem uma outra célula, eu, o pastor Fábio, por exemplo, com as nossas digníssimas, dá 4 pessoas. É uma célula fraca, irmãos? Não, irmãos, o que é isso? Pequena, por enquanto, mas é uma célula forte. Amém, irmãos? Então se preocupe se a sua célula é forte. Mas como que você mede a força da sua célula? Se ali existe um corpo funcionando. Se ali os membros estão ativados. Se ali os membros estão falando. Na célula, na sua célula, todos falam ou tem um pregador lá? Só tem um que abre a boca e fala, ou todos podem compartilhar do Deus vivo que está no espírito deles? E na medida que todos na célula aprendem a compartilhar e têm riquezas espirituais para dar, todos aprendem a expressar. Você é fortalecido na medida que a vida do corpo começa a acontecer. E esse é um dos motivos de sermos uma igreja em células. Tem que haver oportunidade, ocasião para os membros falarem e funcionarem. Outra característica no corpo é que no corpo todos os membros se cuidam mutuamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, o texto da palavra de Deus diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo está dizendo que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, mas se um deles também é honrado, todos também serão honrados juntamente com ele. E todos se regozijam. Se um membro é motivo de vergonha, o que acontece com o corpo? Todo o corpo é envergonhado também. Essa é uma realidade do corpo. E por mais que você tenha vergonha de alguns evangélicos, eles fazem parte do corpo. E você faz parte desse corpo também. Então, se você não tem algo de bom para falar, não fale nada. Fique calado. Assuma essa postura. Vamos nos calar mais. E não vamos nos juntar nas vozes que acusam ou naqueles que querem apedrejar. Vamos nos calar e vamos orar, porque fazemos parte do mesmo corpo. Se você joga pedra nele, vai doer em você, porque você faz parte do corpo. No corpo, nenhum membro deve agir de forma isolada. No corpo, os membros não podem agir por conta própria. O pé não resolve sair andando por conta própria. Todos no corpo se submetem à autoridade do cabeça. Só que eu já ouvi pessoas falarem assim: não, mas eu me submeto só a Cristo. Cristo é o meu pastor. Na verdade, essa pessoa não entende como o corpo funciona e a autoridade que está envolvida no corpo. A mão se submete ao cabeça, irmão, sim ou não? Mas a mão se submete diretamente à cabeça ou ao braço? E o braço se submete ao tronco e o tronco ao pescoço? Observe então que existem conexões de autoridade no corpo. A mão se submete através do braço, que se submete através do tronco, que está ligado ao pescoço, que se submete, está sendo difícil passar essa palavra, que se submete ao cabeça, e a mesma coisa acontece na vida da igreja. Você se submete também, mas através de alguém, e isso é bênção. Então, quando você se submete ao seu líder, quando você se submete ao seu discipulador, ao seu pastor, você não está numa posição de humilhação, e sim numa posição de conexão. E por causa disso nós participamos de uma mesma vida. Porque quando os membros estão realmente vinculados e conectados, há uma vida circulando entre os membros do corpo, porque o sangue está passando e circulando ali. E na Bíblia o sangue simboliza vida. E a mesma coisa que acontece no corpo humano, acontece no corpo de Cristo, que é espiritual. Há uma vida circulando entre nós.
Por isso você não pode estar desconectado, ou isolado, ou desvinculado, senão você perde a possibilidade de receber essa vida. Só que você percebe que alguns irmãos resolvem se isolar, e resolvem estar desconectados da vida da igreja e da vida do corpo, desvinculados. Mas se você estiver desvinculado, a vida para de circular em você. O sangue não chega até você. E o que acontece quando a vida para de circular no corpo? Começa a morte. E como que é o processo de morte? A primeira coisa que acontece quando morre é que o corpo esfria. Ele perde temperatura. O corpo fica frio. Isso é um sinal que ele está morrendo. Isso é um sinal de alguém que está desconectado da vida da igreja. Ele se esfria espiritualmente. Às vezes você está aqui, mas está desconectado. Desconectado por quê? Porque só tem um olhar de repreensão, só tem um olhar de resistência, um olhar fechado, ou um olhar de crítica, de condenação. Você não está completamente envolvido e com o seu coração envolvido inteiro ali. Então você está desconectado. E o resultado é frieza. E depois que fica frio, o corpo começa a endurecer. Fica duro, fica rígido. Quando morre, o corpo depois que se esfria fica duro. Existem muitos irmãos desconectados que ficam enrijecidos. Não tem mais flexibilidade para nada. São pessoas duras para serem tratadas. São pessoas duras para serem exortadas. São pessoas duras para serem ensinadas. Duras até para perceber a unção de Deus e a glória de Deus. Por que está duro? Porque ficou frio por muito tempo. Aí fica enrijecido. E não consegue mais ser flexível para caminhar no mover de Deus, para seguir o mover de Deus. A igreja vai avançando, a igreja vai prosseguindo, a igreja vai prosperando, mas ele fica estático. E o último estágio da morte é que esse corpo começa a entrar num processo de decomposição, desconfiguração e perda de identidade. Não fique desconectado. Estar conectado no corpo é fundamental. Ter alguém que fala na sua vida é muito importante. Estar conectado numa célula, nos nossos cultos, estar sendo alimentado, instruído e recebendo da palavra é muito importante para que você tenha saúde espiritual. Só que algumas pessoas pensam, tudo que eu tenho para receber, eu vou receber de Deus diretamente. Porque, pastor, o mistério não é Cristo em mim? Sim, o primeiro aspecto é Cristo em mim. Mas o segundo aspecto é que nós estamos vinculados no corpo. É Cristo no corpo. É Cristo na vida do corpo. Há certas coisas que o Espírito Santo vai ministrar diretamente a você, mas há muitas coisas que o Espírito Santo vai ministrar a você através do seu irmão. Você não vai aprender tudo sozinho. Fala para o seu vizinho, eu preciso aprender com você. Fala, eu preciso estar conectado a você, para que eu possa crescer. Fala para ele, para que eu possa avançar. Diga assim para ele, é assim que Deus faz. Olhe para mim. Deus vai colocar pessoas perto de você, de todos os tipos, de todos os jeitos, para que você aprenda com todos, porque nós precisamos de todos. A terceira característica do corpo, aliás, a terceira figura da igreja que Paulo usa, é que nós somos feitura dele. Volta lá para Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Essa palavra que Paulo usa no versículo 10, pois somos feituras dele. Essa palavra feitura no grego é a palavra poiema, de onde surge a nossa palavra poema em português. O que significa realmente poiema? Significa que nós somos uma obra-prima. Uma obra-prima de Deus. Uma obra de arte excelente. Então, se você traduzisse esse versículo para um português mais moderno, você diria então que todos nós somos obras-primas de Deus. Deus tem muitas coisas no céu. Você olha para os passarinhos cantando, às vezes um céu tão bonito, com um sol maravilhoso e um céu tão azul. Você vê tantas coisas na natureza, na terra, extraordinárias. Variedades de plantas, de flores, de bichos. Mas somente a respeito de um se diz que é uma obra-prima, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa obra-prima ainda não está acabada, não foi finalizada. Deus ainda está concluindo essa obra. E essa conclusão será mesmo no dia que formos glorificados. E aí seremos como Ele é. Mas olhamos para nós. Vamos ser honestos, irmãos. É muita graça de Deus em nossas vidas. Mas a palavra diz que somos como Ele. Salmo 139 diz que as suas obras são admiráveis. Porque foi o Senhor mesmo que nos fez e nos bordou e nos criou e nos formou com as suas próprias mãos. Foi o Senhor. Só que tem irmão que fica dizendo: eu não sou nada, eu sou um traste, eu não presto, eu não sirvo para nada. Tem irmão que acha até que isso é humildade. Mas preste atenção, isso não agrada a Deus. Porque Jesus não morreu por um zero à esquerda. Jesus morreu por alguém que tem valor. E o seu valor é o preço que foi pago por você. E o preço que foi pago por você é o sangue de Cristo. Isso é precioso. Então seja livre de toda baixa estima, de toda baixa autoestima, em nome de Jesus. Em quarto lugar, Paulo diz que a igreja é o novo homem. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Diga, a igreja é o novo homem. Esse é um outro símbolo da igreja. Nós somos um novo homem. E esse novo homem não é somente uma nova pessoa, mas aponta para a igreja, que é a nova sociedade de Deus, composta por novos homens que estão sendo transformados pela graça de Deus. O Senhor apenas não nos deu uma nova vida, Ele nos deu também o seu caráter. Nós temos a vida do Senhor, nós temos a natureza do Senhor dentro do nosso espírito, mas essa vida não pode ficar reclusa. É necessário que ela saia do nível do nosso espírito e comece a manifestar, a contagiar, a impregnar a nossa alma, para mudar os nossos conceitos e os nossos pensamentos. Isso é o que nós chamamos do processo de transformação da alma, que todos nós estamos inseridos. Efésios 4, 24, Paulo vai dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se revestir do novo homem é se vestir dessa nova realidade, dessa nova vida, dessa nova natureza e desse caráter que temos em Cristo Jesus. Então, para isso, precisamos nos despir das coisas antigas, do velho homem, da velha natureza, da velha vida que você tinha lá no passado. Joga essas coisas fora.
Joga os hábitos antigos fora, os costumes antigos fora. E é uma decisão sua de cooperar com a vida de Deus dentro de você. E aí você vai se revestindo do novo homem. Por isso toma uma atitude nova de dizer: eu vou andar segundo o padrão de Deus. Eu vou rejeitar aquilo que está fora da vontade de Deus. E renove a sua mente com a palavra. Recuse-se encher da sua mente de coisas que não procedem de Deus. Por isso, cuidado com a internet, cuidado com a televisão, cuidado com a pornografia, cuidado com aquilo que você expõe os seus olhos, os seus ouvidos, cuidado com essas mentiras. Revista-se de uma mentalidade nova. Não aceite a maneira do mundo pensar. Essa não pode ser a sua forma de pensar também. Peça para que o Espírito Santo te dê a revelação e a compreensão para perceber se você está pensando exatamente como o mundo pensa ou não. Se os seus valores são como os valores do mundo, ou se você está analisando as coisas pela ótica do mundo. O diabo e o sistema do mundo estão aqui para tentar nos seduzir, para nos embriagar, para nos envolver e para nos desviar do propósito de Deus. E ele não faz isso somente com coisas pecaminosas, mas ele usa até mesmo o que é lícito, até mesmo o que é aceitável por muitos. Mas você deve vigiar e tomar cuidado para não se embriagar com essas coisas. Em quinto lugar, a igreja, segundo o apóstolo Paulo, é o reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, acompanhe a leitura. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo está dizendo que nós já não somos estrangeiros, mas somos peregrinos e concidadãos dos santos. A igreja também é um reino e você é um cidadão desse reino. Não é assim com você? Mas quando eu chego entre os irmãos, eu tenho aquela sensação que esse aqui é o meu lugar. Que eu sinto que eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a esse povo, eu pertenço a essas pessoas. Mas também falando em termos espirituais, mais espirituais, de vez em quando você não se pega pensando ou sentindo que você parece que não é desse mundo? Eu não estou aqui querendo parecer que eu sou melhor do que os outros, mas eu espero que você sinta a mesma coisa que eu. De vez em quando eu sinto isso, que eu não sou desse mundo, que eu não sou dessa terra, que eu não sou desse lugar. Eu sei disso na minha mente, mas às vezes eu sinto isso de uma forma tão real. Nós somos peregrinos. Nós não somos aqui. Nossa natureza não é essa. Nossa pátria não é essa. Nossos valores são outros. Nosso coração está no céu. Você tem vontade de ir para lá? Sabe por quê? Porque você é de lá. Não estou falando aqui que eu tenho vontade de morrer, não. Mas às vezes eu tenho curiosidade. Me dá vontade, uma vontade tão grande de ser levado mesmo. Eu fico pensando o que Deus tem reservado para nós. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Por isso não ponha o seu coração nessas coisas terrenas e passageiras. Não se apegue demais a essas coisas, porque nós não somos daqui. O que é o reino? O reino nos fala do governo de Deus. Há um governo, há alguém que reina, há alguém que está sentado no trono. Nós pertencemos a esse reino. Nós pertencemos a um reino de trevas, mas nós somos transportados para o reino da luz. Por isso que mudança através do novo nascimento, ser um cristão,
Viver o cristianismo não é mudança de religião, mas é uma mudança de posição. É uma mudança de lugar. Todos nós éramos filhos do diabo. Estávamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Diga, eu faço parte do reino da luz. E por isso Ele é o nosso rei. E por Ele ser o nosso rei, nós nos submetemos. E se você mesmo faz parte desse reino, você precisa reconhecer a autoridade do rei sobre você. Sabe qual é a diferença do crente carnal para o crente espiritual? É que o crente carnal, ele conhece Jesus até como o seu Salvador. Por isso ele é crente, ele é salvo. Mas ele ainda não conhece Jesus como Senhor. Não é Jesus que governa a sua vida. Por isso, às vezes, você tem um problema lá na sua célula e você decide mudar de célula, porque não é Cristo que governa a sua vida. É você mesmo que tem governado a sua vida. Você toma decisões por independência. Mas se você faz parte de um reino, nesse reino há um trono, há um governo, não é você que manda na sua própria vida. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. E Ele quer mandar em você. E por isso você não tem vontade própria. Ele é o nosso rei. E a Ele nós nos submetemos. Você reconhece que você não foi simplesmente salvo, mas que você tem um dono. Você tem alguém a quem você deve submeter. É claro que nesse reino você também tem direitos. Tem direitos que aqueles que não fazem parte do reino não possuem. Mas nós temos direito de ter acesso ao trono. Nós temos o direito de ter orações respondidas. Nós temos o direito de ter autoridade sobre as obras do diabo. Sabe por que nós temos esse direito? Porque nós nascemos nesse reino. E nós temos uma herança. Há coisas que o Pai tem separado para nós, porque nós fazemos parte desse reino. Mas também há deveres no reino. Você tem deveres para com esse reino. Você deve expandir o reino. Você deve trabalhar para que o reino cresça. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores do reino. O que é um embaixador? É um representante. Eu não sou muito entendido disso, mas o embaixador é alguém que tem obrigações sérias de representar o seu país. Ele tem até mesmo que zelar pela aparência física dele. Ele não pode andar de qualquer jeito. Ele não pode envergonhar o país que ele representa. Porque ele está ali para representar o seu país, o seu povo. Nós também somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus. Mas o reino não só fala de governo, o reino também nos fala de um tipo de natureza. Quando você estuda biologia, você vê que lá existem vários tipos de reinos. Há o reino animal, há o reino vegetal, há o reino mineral. O que difere esses reinos? O que difere um reino do outro é a sua natureza. Nesse sentido, nós também fazemos parte de um reino que não é desse mundo natural, mas nós pertencemos a um reino espiritual. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e temos dentro de nós a natureza desse reino, a natureza de Cristo. Há uma natureza em você, é uma natureza do reino de Deus. Em sexto lugar, Paulo diz que a igreja é a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga, eu faço parte da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus.
Irmãos, coisa boa é pertencer a uma família. O que significa pertencer a uma família? O que significa igreja como família? Significa que somos filhos. E filho tem direito. Filho tem herança. Filho tem a natureza do pai. Filho se parece com o pai. Mas o filho também tem a chave da despensa. Quem é filho pode chegar na casa do pai, abrir a geladeira, pegar os danoninhos e beber tudo. Pode ou não pode? Por que pode? Porque é filho. Pode chegar na casa do pai e ver aquele pudim, aleluia, poderoso, meter a colher, meter o dedo no doce. Pode ou não pode? Porque é filho. Deus também tem uma despensa. Há uma despensa no céu. Eu vou dizer mais uma vez, há uma despensa no céu. E existe uma provisão celestial para mim, para você, para os filhos de Deus. Não importa qual seja a sua necessidade, tem provisão para você. Não importa aquilo que você está precisando, tem provisão para você. E a boa notícia é que essa despensa não está trancada para nós. Já foi na casa de alguém, aquela pessoa faz questão de dizer que por mais que você passe ali um tempo, aquela casa não é sua, é dela, e você não tem nenhuma liberdade ali. Você não pode nem abrir a geladeira para tomar um copo de água. Na casa do pai não é assim. Na casa dos pais não é dessa forma. O filho tem a liberdade, como eu disse, até para colocar o dedão no doce. Da mesma forma, nós temos acesso à despensa. Ele já nos deu a chave. A chave é o nome de Jesus. Podemos entrar, podemos desfrutar, porque nós somos da família. Nós estamos em casa. É o nosso Pai, é a nossa herança, é o nosso direito. Isso é precioso. Por isso você não precisa pedir para ninguém orar por você, porque você pode falar com o seu Pai. Nós somos a família de Deus. Diga para o seu vizinho, nós somos irmãos. Vá se acostumando comigo. Você vai passar a eternidade comigo. Só que família também é lugar que a gente tem que aguentar muito, é ou não é? Oh Deus. Família é lugar que a gente também tem que suportar os outros, sim ou não? E outra coisa, a gente não escolhe irmão. Você não escolhe os irmãos naturais que tem. Você não escolheu. Mas já ouviu essa conversa na igreja, gente que quer escolher os irmãos? Não, só converso com José. Eu só ando com Josefina, só converso com a Serafina e com Josefino também. Você não entendeu ainda o que é ser família. Família você não escolhe. Nós somos irmãos, pronto, acabou. Deus nos escolheu, não depende de nós. Em sétimo lugar, uma figura que nós já conhecemos muito, Paulo diz que a igreja é habitação de Deus, é um edifício espiritual. No versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, Deus não é uma energia cósmica. Deus não é algo que nós estamos forçando para acreditar. Deus é uma pessoa. Deus é real. Apesar de ser invisível, Ele é real. E aqueles que quiserem, poderão tocar no poder de Deus todos os dias da sua vida. E Paulo está dizendo aqui que nós somos esse edifício espiritual, essa habitação celestial. Deus não mora nessa tenda. Por isso, não diga eu vou à igreja, se referindo a esse lugar e a essa tenda. Diga eu vou na tenda, ou eu vou na metodista.
Não diga, eu vou na igreja, porque você não pode ir à igreja, porque a igreja somos nós. E aonde você estiver, a igreja está lá também. Enquanto igreja local, Deus habita em nós, em nosso espírito. Mas existe uma igreja que não é só a igreja local, mas é uma igreja universal, uma igreja invisível. É a comunhão de todos os salvos, de todos os tempos, milhões e milhões de cristãos por todo o mundo, por todas as partes, de uma maneira sobrenatural, espiritual, invisível. Estamos todos unidos, conectados, estamos sendo edificados, habitação da divindade. Somos igreja, corpo vivo de Cristo. Ele reside dentro de nós. Cada um de nós aqui é igreja, individualmente somos habitação de Cristo. Mas Pedro também vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, que nós somos também pedras, pedras vivas. Cada crente é uma pedra viva que faz parte desse edifício espiritual. A igreja é formada não por pedras mortas, mas por pedras vivas. Só que ninguém fabrica pedra. Tijolo se fabrica, mas pedra não. É por isso que, paralelo ao mover de Deus, ao mover do diabo, e a torre de Babel era construída por tijolos que eram o mover do inimigo. Mas enquanto o povo de Deus devia estar edificando uma casa para Deus, por exemplo, lá enquanto o povo de Israel estava sendo escravizado, fabricando tijolos. Ao invés de estarem edificando a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, o diabo escravizava o povo de Deus fazendo tijolos. Tijolos são obras naturais que os homens podem fazer, mas pedra não se fabrica. Pedra é Deus que faz, é Deus que gera. Jesus é a pedra. Ganhamos a natureza dele, ganhamos a natureza de pedra também. Só que o fundamento desse edifício, como diz Paulo, em 1 Coríntios 3, é Cristo. Ele é o alicerce que nos dá consistência, que nos dá firmeza, que nos impedem que os vendavais nos levem, e nada pode remover a igreja, porque ela está edificada em cima da rocha, e é Cristo. Podem falar mal da igreja, podem perseguir a igreja, podem tentar destruir a igreja. O Império Romano tentou destruir a igreja. Colocar os crentes para serem devorados por leões. Mas aonde está o Império Romano hoje? Passou. E aonde está a igreja? A igreja continua existindo, crescendo, se expandindo, mais forte do que nunca. Por quê? Porque o nosso fundamento é Cristo. Ninguém pode nos destruir. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Cristo também é a pedra angular. Naquela época não havia concreto nas construções. Então colocavam pedras para sustentar nas quinas, aonde normalmente ficavam as colunas. Jesus não é só a pedra de fundamento, mas é a coluna que nos sustenta. Essa obra não pode ser destruída, não pode ser desfeita, porque Jesus, que é o eterno, é a nossa rocha. Efésios 2, 21, Paulo vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo está dizendo aqui que esse edifício está crescendo. A casa de Deus está crescendo, e ela cresce de duas formas. Primeiro, porque novas pedras estão sendo acrescentadas. Mas ela também cresce quando essas pedras vivas, que somos nós, cada vez que nos reunimos, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos, e com isso a casa de Deus cresce. Por isso precisamos estar vinculados. Precisa haver conexão e unidade entre nós. Precisamos ser verdadeiramente comunidade. A penúltima figura que Paulo vai usar é que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é só o corpo, a igreja não é só a família, a igreja não é só a habitação de Deus, a igreja não é só o mistério de Deus,
a igreja também é noiva. Efésios capítulo 5, versículo 31, diz assim: e porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Diga, eu sou noiva de Cristo. Diga, Cristo é o noivo. Diga, a igreja é noiva. Só as irmãs digam, eu sou noiva. Agora só os irmãos digam, eu sou noiva. Fala até mais forte os irmãos. A igreja é como o homem. Aliás, Paulo está dizendo que funciona como esse homem que deixou a sua casa, assim como Cristo deixou a sua glória, para desposar a sua noiva, para gerar a sua noiva. Quando nós falamos que a igreja é noiva, nós estamos também falando de paixão. Porque os noivos têm uma característica. Eles são apaixonados e eles têm vontade de casar. Você é noiva. Então você tem um noivo, que é Jesus. Interessante que lá em Gênesis 2, quando Deus vê que o homem estava só, e Ele cria para o homem uma mulher, uma auxiliadora idônea, que não foi criada para suprir a solidão do homem. Isso é um engano. Na verdade, Deus esperou que Adão sentisse a necessidade da mulher. Deus esperou que o homem desejasse ter uma mulher. Mas a mulher estava no propósito de Deus desde o princípio de todas as coisas. E na verdade, a mulher se torna o coroamento da obra de Deus. Por isso que a mulher é a glória do homem. Para o homem, então, ele precisava de uma auxiliadora idônea. Porque não havia ninguém como ele, da sua natureza, da sua espécie, da sua altura. E é isso que uma auxiliadora idônea significa. Alguém do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma altura. E aí o Senhor fez Adão cair num sono pesado. A mesma coisa que acontece com Cristo na cruz. E ali, do seu lado, como aconteceu com Cristo, ele foi ferido, quando aquele soldado enfiou a lança no lado de Jesus, e dali saiu água e sangue, pela água da palavra e pelo sangue da cruz. A igreja é formada e é gerada. A igreja é a verdadeira Eva espiritual. Assim como Adão teve que ter sido ferido na sua costela para que Eva fosse gerada. E depois que Deus formou Eva, Adão voltou de um sono, e a Bíblia fala que Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Preste atenção. A igreja é a verdadeira Eva espiritual. A igreja é a noiva de Cristo. E ela foi feita do próprio Cristo. Assim como Eva foi feita de Adão. Por isso que o casamento é algo extremamente espiritual. Não é uma ideia do homem, é algo que nasceu no coração de Deus. Mas olha, lá em Apocalipse, Jesus vai falar algo para essa igreja de Éfeso. Tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram de serem apaixonados. Perderam o amor pela minha presença. Perderam o amor pela minha glória. Perderam o amor pelas minhas coisas. Perderam o amor. Perderam aquela saudade dos cultos. Perderam aquela fome. Perderam aquele anseio pela adoração. Irmãos, haja o que houver, não deixe que isso desapareça em você. Apareça em você. Apareça em você. Apareça em você. Apareça